Mateus capítulo 16, versículo 17, amém? A palavra do Senhor declara assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga-se comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra, que a Tua graça nos capacite aqui a todos nessa noite, para que nós possamos alcançar aquilo que está no Teu coração. Que a mente de Cristo se manifeste, se revele aqui nessa noite, para a edificação de todo o Teu corpo, em nome de Jesus. Amém? Nós falamos sobre a palavra igreja domingo passado, lembram disso? Que significa eclésia, né? Que vem do grego eclésia. E o sentido dessa palavra é aqueles que foram separados, amém? Aqueles que foram chamados para fora. E falamos de todo esse processo do chamado de Deus às nossas vidas, do que Ele fez nas nossas vidas. Também falamos sobre a necessidade de nós operarmos por meio do Espírito de sabedoria e de revelação para podermos discernir as coisas de Deus, porque elas se discernem de forma espiritual. Se nós queremos entender o que Deus está falando na sua palavra, nós precisamos da operação do Espírito de sabedoria e revelação, porque não dá para alcançarmos a compreensão das coisas de Deus com base na nossa mente natural. Até porque a mente natural, ela não está em condições de discernir as coisas do Senhor. Mas todo aquele que passa pela experiência do novo nascimento, que nasce da água e do Espírito, pode operar debaixo do Espírito de sabedoria e revelação. Isso não é dado apenas para algumas mentes privilegiadas, mas isso é dado a todos aqueles que são do Senhor, todos aqueles que são estabelecidos, constituídos como filhos de Deus, todos aqueles que são parte da eclésia, da igreja do Senhor. E é justamente nesse momento que Pedro está tendo a revelação, amém, de quem é Jesus. Veja, não é um produto de uma informação, de um conhecimento humano. Pedro não está simplesmente dizendo algo que ele ouviu, ou algo que ele aprendeu com alguém, ou algo que simplesmente ele imaginou na sua mente. Mas ele ouviu a voz do Espírito Santo, amém? Ele ouviu a voz do Pai e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse para ele: você foi privilegiado, você foi bem-aventurado, porque você recebeu a revelação do Pai. Você ouviu o que o Pai disse. Amém? Então aí você percebe que neste momento Pedro, ele opera com revelação, mas ele ainda não tem a sabedoria daquilo que ele está declarando. A revelação não é tudo, porque a revelação é a maneira de você alcançar o entendimento de algo. Mas o fato de você conhecer algo, necessariamente por si mesmo, não vai mudar a sua vida. Esse conhecimento tem que ser aplicado na sua vida. E aí justamente que entra a sabedoria, porque a sabedoria é a capacidade que você recebe de Deus para aplicar, para fazer uso do conhecimento que o Espírito Santo está trazendo na sua vida. Então nós conhecemos tantas coisas, sabemos de tantas coisas, mas na hora de fazer essas coisas funcionarem na nossa vida, muitas vezes nós não sabemos como. Então por que está faltando a sabedoria? Pedro aqui, ele recebe a revelação, mas ele ainda não tem a sabedoria. Porém mais tarde, claro, depois do derramar do Espírito Santo, e quando ele começa a viver esse processo mais intenso, né, na sua transformação, ele começa a operar debaixo do Espírito de sabedoria e de revelação. Tanto que ele começa a escrever algumas cartas para a igreja do Senhor, a fim de edificar, de fortalecer, de ensinar, porque agora ele está operando com esse espírito de sabedoria e de revelação na sua vida. E neste momento, quando Jesus ouve essa declaração de Pedro, ele faz uso dessa palavra eclésia, e nós já falamos domingo passado, que ele não usa uma expressão que é comum ao ambiente religioso, a um ambiente espiritual, mas ele faz uso de uma palavra que era comum à sociedade, porque haviam eclésias estabelecidas naqueles dias. Por isso ele diz: eu edificarei a minha eclésia. Assim como o Império Grego teve as suas eclésias, assim como o Império Romano nos dias de Jesus também tinha as suas convocações, agora Jesus estaria edificando. E eu quero atentar justamente para essa palavra nessa noite: edificação. A palavra edificação. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. A palavra edificar vem da junção de duas palavras que juntas
no grego significa oikodômio. E essa palavra oikodômio é da palavra oikos, que significa casa. Amém? E domo, que significa edificação, construção. Então, não é uma palavra complexa. Porém, nós precisamos entender que muitas vezes a palavra no grego, ela traz alguns significados muito mais ricos, muito mais profundos a respeito daquilo que de fato foi dito. Muitas vezes a tradução no português rouba um pouquinho o conceito que há por trás daquela palavra. Então, quando Jesus disse, eu edificarei, ele está fazendo uso de uma palavra grega, oikodemo, que significa, vou levantar uma casa, vou edificar uma casa. Então, por isso que nós podemos entender também que a igreja é a casa de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Pedro. Falando de Pedro, vamos ler o que Pedro fala aqui, no capítulo de número 2, versículo 5. Da sua primeira epístola, da sua primeira carta, amém? Ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, olha aí, agora ele tem a sabedoria. Ele entende perfeitamente o que Jesus disse a ele naquele dia. Ele tinha a revelação, mas agora com a sabedoria do Espírito Santo, ele escreve para a igreja, dizendo, vós sois pedras que vivem, sois edificados o quê? Casa espiritual. Amém? Então, o que ele está falando aqui? Justamente daquilo que Jesus disse para ele naquele dia. Eu edificarei a minha casa, eu edificarei a minha eclésia. Então, a eclésia é a reunião de pessoas que foram separadas, que foram tiradas de um sistema e agora introduzidos debaixo do sistema do reino de Deus, por meio de Jesus Cristo. Pessoas que foram salvas, que tiveram seu nome escrito no livro da vida e agora são cidadãos do reino dos céus. Amém? Sua habitação já não é mais a terra, a sua habitação original é os céus. Então, por isso a Bíblia diz que a nossa cidadania não é terrena, a nossa cidadania é celestial. Porém agora, enquanto nós estamos aqui na terra, o Senhor está edificando a sua eclésia, e a sua eclésia também é uma casa espiritual. Diga isso comigo, casa espiritual. E aqui Pedro faz uso justamente da palavra que Jesus usou lá. Oikos, a palavra casa. Porém a palavra oikos é interessante que ela não significa simplesmente casa, mas ela significa o lugar onde a família habita. Amém? Então você tem uma casa que é na verdade um edifício. Porém, no sentido grego, a palavra oikos não se refere tanto à estrutura, mas se refere ao lugar aonde uma família habita. Diga isso comigo, aonde uma família habita. Por exemplo, se você disser assim, amanhã eu vou lá na casa do apóstolo. O que você está dizendo? Você vai ao lugar aonde eu, junto com a minha família, habitamos. Amém? Então a nossa casa é o lugar da nossa habitação. E é interessante porque, ouça-me, a minha casa, a nossa casa, a casa do apóstolo Alberto, ela tem uma atmosfera que é própria justamente em função das pessoas que lá habitam. Amém? Se você entrar numa casa, você vai perceber que existe um ambiente ali, existe uma atmosfera, existem algumas características dessa atmosfera que são atribuídos àquela casa, àquele lugar, em função das pessoas que ali habitam. É nós que trazemos as características da nossa família ao lugar aonde nós habitamos. Dá para entender isso? E esse é um conceito muito importante, você vai compreender melhor isso. E por que eu estou falando isso? Porque antigamente era assim que se chamavam os lugares. Os lugares eram nomeados com base no nome das pessoas que lá viviam. Então, por exemplo, se você pegar a nação de Israel, os lugares onde os filhos de Israel moravam, receberam o nome deles. Então, por exemplo, a terra de Judá. Por que a terra de Judá? Porque a família de Judá habitava nesse lugar, portanto essa terra se tornou terra de Judá. Assim como a casa do apóstolo Alberto, da profeta Sandra, assim como a casa do pastor Tiago e da Fani, assim como a tua casa, a tua família, o lugar aonde ela se reúne. Então observe que Pedro, quando diz assim, nós somos edificada casa espiritual, ele não está falando necessariamente de um lugar, de uma estrutura, mas ele está falando justamente desta família que se reúne nesse lugar, nesse ambiente. Então a ênfase não está tanto no lugar, mas nas pessoas que ali estão.
E aí você vai perceber que, claro, a igreja, lembra que eu falei para vocês nesses domingos, que a igreja do Senhor, ela tem 3 dimensões em que ela se expressa, em que a sua vida se expressa. Primeiro, a igreja local, amém? É uma parte da igreja, mas ao mesmo tempo nós somos a igreja. Nós não podemos dizer que nós somos a única igreja. É ou não é verdade? Que a plenitude de vida é uma única igreja. Mas a plenitude de vida é a igreja do Senhor. Ao mesmo tempo em que ela é parte da igreja do Senhor, porque existem outras igrejas. E aí nós temos a segunda característica, ou a segunda dimensão de expressão da vida da igreja, que é a igreja global. Amém? Que se reúne nas cidades, nos estados, na nação brasileira e nas nações. Mas existe ainda a igreja eterna, a igreja gloriosa. Lembra que eu falei isso? Então, a igreja local se fala justamente dessa casa espiritual que Deus está edificando. Claro que quando você pensa na igreja como uma família, a igreja global e a igreja eterna, como de fato é, você vai entender que ninguém pode de fato ser parte de uma maneira funcional da família espiritual de Deus, se essa pessoa não estiver assistindo a uma igreja local. Porque como ela vai se reunir com família, se ela não é parte de algo que está sendo de fato estabelecido de uma maneira visível pelo Senhor, aonde as pessoas possam assistir, aonde as pessoas possam participar? Faz sentido o que eu estou falando para você? Veja bem, o que você acha, olha para mim, o que você pensa de uma criança que vem ao mundo e é colocada na sociedade, para que a sociedade possa educá-la, criá-la? O que você acha disso? Vai dar certo? Não. Por quê? Porque para educar uma criança, para formar uma criança, para desenvolver de verdade uma criança, se faz necessário uma família. Uma sociedade não pode fazer isso. Uma nação não pode fazer isso. Amém? Ela precisa estar inserida dentro de um núcleo familiar, para que ela ali possa ser de fato assistida, para que ela possa receber os seus primeiros cuidados, ser suprida nas suas necessidades iniciais, básicas, vitais. Ser amada, ser protegida. Digam amém. Por isso não adianta você dizer, eu sou parte da família de Deus, mas você não assiste a um núcleo familiar. Você não é parte de uma família local, porque essa família espiritual de Deus vai se expressar na sua vida de uma maneira local, entre os irmãos, congregando, sendo parte dos propósitos de Deus, nos unindo para congregar, a fim de que tenhamos tempo como esses, em que nós adoramos a Deus juntos, em que nós de fato ouvimos a palavra de Deus e somos fortalecidos, abençoados. O fato só de nós estarmos aqui, existe um poder intrínseco, que muitas vezes nós negligenciamos, nós não damos conta disso, mas quando nós nos congregamos, quando nós nos reunimos, é por isso que intencionalmente eu falei para você, que Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3, aonde estiver 2 ou 3, mas é importante entender que esse 2 ou 3, não é que se reúne casualmente, mas são pessoas que entram em acordo, e que desenvolve um relacionamento que gera unidade. Amém? Que tem foco, que tem propósito. Por isso a igreja local. E é justamente aí que nós precisamos entender que a igreja local é essa família de Deus para nós. Digam aleluia. A igreja local é a família de Deus para nós. Eu já sou parte da família de Deus espiritualmente quando eu entrego a minha vida para Jesus. Mas quando eu me uno a uma congregação local, então eu ganho de fato uma família visível de Deus para a minha vida. Então nós somos uma família. Amém? Porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus é constituído por família. Há um pai, aleluia, e todos nós somos seus filhos, aleluia. Lembra que eu disse para vocês
Ele não só nos salvou, Ele não só escreveu o nosso nome no livro da vida, mas Ele nos tirou de uma condição de orfandade espiritual e se tornou nosso Pai por meio do Espírito de adoção que Ele derramou na minha vida e na sua vida, porque cremos em Jesus, o seu Filho unigênito, que agora é o primogênito de todos aqueles que são filhos. Por isso, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Agora, nós precisamos ter uma visão correta do que significa ser uma igreja família. Porque muitos de nós temos uma imagem, uma visão, digamos assim, a respeito da igreja, dentro desse conceito de família, muito romântica. Muito fantasiosa, digamos assim. Porque achamos que aqui é um lugar para a gente só pertencer. Agora sim, a igreja é minha família, então é um lugar onde eu vou ser amado, onde eu vou ser afirmado. E sim, tudo isso é verdade. Mas eu pergunto para você, qual é a verdadeira função de uma família? Qual é o verdadeiro papel de uma família? Quando um homem e uma mulher se unem pelos laços sagrados do matrimônio, de acordo com o propósito de Deus, eles se tornam um só. E eles vão constituir uma família. E como uma família funciona? Pai, mãe e filhos. Sim ou não? Então fala-se comigo, toda família precisa ter pais e filhos. Porque aí é que o ciclo de famílias de fato se estabelece. Porque a união de um homem com uma mulher tem como propósito gerar filhos. Sim ou não? Gerar filhos. Então, aí sim, de fato, a família é constituída. Você pode ver que a família é o padrão de Deus. É o padrão de Deus. Até porque Ele mesmo se revela a nós como família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Uma família. A divindade é uma família. E esse é o modelo para todas as famílias. Então, assim como eu sou individualmente uma casa espiritual para Deus, assim também a minha família é uma casa espiritual para Deus. Assim como também a minha igreja local é uma família espiritual para Deus. A tua casa, a tua família é uma família para Deus? A tua vida de fato é uma casa espiritual para Deus? É essa igreja que Jesus está edificando. E é isso que Pedro está afirmando aqui, que nós, como pedras que vivem, ele usa um elemento aí que é pertinente à construção. E ele não usa a palavra brocos e nem tijolos, mas ele usa a palavra pedras. Amém? Por quê? Porque pedra, ela é diferente uma da outra. Ela pode até se parecer em alguns aspectos, mas em detalhes você vai observar que a pedra é diferente uma da outra. Bloco é diferente, porque o bloco você coloca ele dentro de uma forma, e ele então vai ganhar um formato, e todos eles vão sair, amém? Vão sair do mesmo molde. Agora a igreja não, a igreja é feita de pedras vivas, amém? E é mais difícil você trabalhar com pedras vivas do que com pedras naturais. Porque a pedra natural, o pastor Adriano que deve falar bem para nós sobre isso, amém? Que ele vende pedras, ok? Então o que acontece? Você pega a pedra, o tijolo, o broco, e você põe no lugar e ele fica lá. Ele não tem vontade própria, ele não tem senso de humor, ele não tem alterações emocionais, amém? Porque simplesmente não tem vida. Agora eu e você somos pedras vivas. Nós temos uma dinâmica. E cada um de nós somos diferentes. Mas o Senhor nos une para nos edificar como essa casa espiritual. E aí o que Pedro está dizendo, olha, como casa espiritual vocês têm um propósito. Que propósito é esse? Ser um sacerdócio. Olha o que a Bíblia diz. Leu aí comigo? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Quer dizer, essa edificação tem um propósito. Fala isso comigo. Essa edificação tem um propósito. Em outras palavras, essa casa espiritual tem um propósito.
em Deus. Por que que o Senhor está edificando essa casa espiritual? Para que nós possamos ser sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Então, o que Deus quer, que cada pessoa que assiste a essa casa espiritual, que está sendo edificada como pedra viva nesse processo, de fato seja parte desse sacerdócio santo. Desse sacerdócio santo. Por isso que uma família não pode ser apenas lazer, não pode ser apenas férias, não pode ser apenas Natal, não pode ser apenas Hollywood. Ah, a família é só isso? Ficar sentado no sofá, todo mundo junto, assistindo televisão, compartilhando, brincando. Não. Há momentos para isso, sim ou não? Mas uma família não pode ser um lugar apenas para pertencer. A família tem que ser um lugar para se desenvolver. Porque quando nós geramos filhos na condição de pais, nós não queremos que os nossos filhos sejam bebês para sempre. Nós não queremos que os nossos filhos sejam crianças para sempre. A função dos pais, na verdade, não é simplesmente cuidar de filhos, mas a palavra cuidar aí não é só no sentido de proteger, de, amar, de aceitar, mas é de desenvolvê-los para a vida, de amadurecê-los para a vida. Sim ou não, gente? Vai haver um tempo em que a criança chega na família e veja, ela é aceita e recebida como ela é, e amada. Me lembro dos meus netos e até dos meus filhos. Quando chegaram em casa, eles não interagiam com a gente. Eram bebês. No máximo davam uma olhadinha, mas não se expressavam corretamente com a gente. Não interagiam com a gente. E mesmo assim a gente amou. Sem que eles tivessem feito nada por nós ou para nós. Nós amamos, olhamos e amamos. Do jeito que eles são. Amém? E são uma fofura. É belezura pura. Mas nós não podemos ter bebês eternamente dentro das nossas casas. Nós vamos precisar desenvolvê-los. E a função da família, dos pais, qual é? Preparar essas crianças para que elas não sejam sempre crianças, mas que cheguem à maturidade, que se tornem adultos responsáveis, habilidosos, capazes, saudáveis. Ou não, gente? Os pais querem que os seus filhos sejam bebês para sempre? Não, não queremos, porque isso não é saudável. Então não pode ser só brincadeira, não pode ser só férias. Havia um tempo que se eu deixasse que a minha casa fosse governada pelos meus filhos, a gente só ia comer McDonald's. E nada contra McDonald's, tudo bem, amados? Nada contra, mas o que acontece? Ninguém vai desenvolver uma vida saudável se alimentando com lanches do McDonald's. Então eu tenho que ensinar algumas coisas a eles. Eu tenho que modelar algumas coisas para que eles possam se desenvolverem. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, amém? Mas também espiritualmente, se nós somos cristãos. É ou não é verdade? Queremos que eles cresçam espiritualmente, que cresçam também na vida e estejam preparados para serem exitosos, para serem bem-sucedidos, para serem habilidosos, sim ou não? Para saberem se relacionar com as pessoas, pessoas de caráter, amém? Meninos e meninas de caráter, sim ou não, gente? É isso que nós queremos. Então vai chegar uma hora em que nós vamos começar a colocar algumas responsabilidades aos nossos filhos. Durante um tempo eles vão brincar e só brincar. E aí eles não sabem guardar, a gente vai guardar para eles. Mas vai chegar uma hora que eles vão ter que aprender a guardar os brinquedos. Sim ou não? Brincou, guardou. De repente, a menininha já tem aí condições de ajudar a mamãe a lavar a louça. A ajudar a limpar a casa. Vão ter que começar a assumir responsabilidades dentro dessa casa, dentro dessa família. E qual é o nosso desejo? Por que como pais nós fazemos isso? Porque nós queremos tirar proveito dos nossos filhos para que eles nos sirvam? Não. Nós fazemos isso porque queremos que eles se desenvolvam. Que eles aprendam a assumir responsabilidades.
Que eles aprendam que na vida não é só brincadeira, que tem também compromisso. Espiritualmente também é a mesma coisa. Espiritualmente também é a mesma coisa. Uma igreja, família de Deus, não pode ser só lazer. Não pode ser só louvor, adoração, sabe? Ah, que gostoso, eu quero ser amado, recebido. Você tem que começar a assumir responsabilidades aqui. Se você quer se desenvolver espiritualmente. Se você quer de fato crescer espiritualmente. Porque de fato, irmão, não pensa que você vai crescer e amadurecer espiritualmente se você só vem aqui assistir o culto. O culto é muito bom para inspirar você. Mas se você quer viver mesmo transformação na sua vida, você vai ter que assumir áreas de responsabilidade. E os ministérios da casa do Senhor estão estabelecidos aqui justamente para gerar essa oportunidade. Para que as pessoas assumam responsabilidade na família espiritual. Então nós temos aqui vários ministérios da igreja. E o que nós queremos na verdade? Ora, irmãos, para que as pessoas venham e façam as coisas, para que a gente tenha as coisas sendo bem feitas aqui, é muito mais do que isso. Porque cada ministério na igreja é um lugar de serviço. Estão me ouvindo? Não importa qual ministério, qualquer ministério aqui nessa casa é um lugar onde nós temos a oportunidade de servir essa família. E Deus não te colocou aqui nesta casa, nesta família, só para você vir aqui, sentar no banco, na poltrona, e se divertir aqui conosco num momento agradável como esse. Se você de fato quer crescer nas coisas que Deus tem para a tua vida, você precisa assumir uma área de serviço. Se responsabilizar por algo que está sendo feito em Deus aqui nesse lugar, ou na igreja onde você está.